vamos dar uma continuação da bibliologia. Primeiro vamos falar sobre a genuinidade dos livros da Bíblia. Ao falar de genuinidade, estamos dizendo que o livro foi escrito pela pessoa que diz que escreveu, ou cujo tempo ou período de composição afirmado se prova ser verdadeiro. Existem ataques em alguns livros proféticos, dizendo que seria impossível tal pessoa descrever com aptidão eventos futuros. Poderíamos considerar isso verdade se não for que acreditamos na inspiração de um Deus que sabe e controla o futuro. Vamos examinar algumas provas da genuinidade da Bíblia. Todos os livros do Antigo Testamento, menos 8, são expressamente citados no Novo Testamento como genuínos. Os não mencionados são Esdras, Neemias, Esther, Eclesiastes, Cantares, Obadias, Naum e Sofonias. E esses fazem parte de grupos de livros que recebem o testemunho favorável do Senhor, chamado a Lei de Moisés, os profetas e os Salmos, que lemos sobre isso em Lucas 24, versículo 44. Todos os livros do Antigo Testamento foram aceitos pelo povo judaico e pelo testemunho de Jesus a serem genuínas na sua autoria e tempo. A genuinidade dos livros do Novo Testamento é muito mais fácil de se provar. O Novo Testamento foi escrito no Koiné, uma forma da língua grega falada entre os anos 300 anos antes de Cristo e 330 anos depois de Cristo. Era idioma na época de Cristo. E todos os acontecimentos provam que foi escrito depois do nascimento de Jesus. O testemunho dos escritores eclesiásticos dos primeiros 3 séculos, como Inácio, em 107 depois de Cristo, Ireneu, 104, 200, e Eusébio, 256, afirmam que todos foram escritos entre 40 e 100 anos depois de Cristo, no ano 40 até o ano 100. Apenas o livro de Hebreus existe uma dúvida sobre quem escreveu, mas há evidências suficientes para dizer que foi escrito por um cristão bem estudioso entre 67 e 69 anos depois de Cristo. Os hereges do período dos pais apostólicos nunca discutiram a genuinidade dos livros do Novo Testamento, só puseram em dúvida a sua autoridade. Agora vamos para a credibilidade ou autenticidade da Bíblia. Um livro é autêntico quando relata fatos que têm ocorrido realmente. O livro é corrompido quando o seu texto atual não corresponde ao do original. Portanto, credibilidade ou autenticidade incluem 2 ideias: a verdade dos fatos mencionados e a pureza do texto. A credibilidade dos livros do Velho Testamento é estabelecida por várias coisas. 1. O testemunho de Jesus e dos apóstolos. Jesus sempre tratou o Velho Testamento como um relato verídico de eventos e doutrinas. Nunca foi tratado como se fossem lendas ou histórias, alegorias, e sempre foi tratado como se fossem fatos. 2. A confirmação da arqueologia. A história secular sempre concorda com os nomes e eventos mencionados no Velho Testamento. Existem muitos casos de nomes que não foram achados em relatos históricos, em que os anos recentes foram descobertos em trabalhos arqueológicos e provam que a Bíblia não estava errada ao citar tais nomes. A credibilidade dos livros do Novo Testamento é estabelecida por 1. Seus escritores eram homens competentes, intelectualmente, podem ser discípulos que eram testemunhas oculares das obras de Jesus.
guiados pelo Espírito, sua memória e compreensão receberam ajuda divina. 2. Os atores do Novo Testamento eram homens honestos. O tom dos escritos mostra que a sinceridade moral e espiritual. É mais destacada essa verdade pelo fato que seus escritores colocaram em risco os interesses deste mundo, colocaram em perigo sua posição social, prosperidade material e até a própria vida. O que poderia motivar alguém a arriscar tanto para uma história inventada, que condena a hipocrisia e é contrária às suas convicções, se eles precisam pagar tal preço? 3. Seus escritores se harmonizam entre si. Existe uma harmonia entre eventos, relatos, como também as doutrinas apresentadas. 4. As suas narrativas concordam com a história secular. Vamos examinar agora a canonicidade da Bíblia. Todas as Sagradas Escrituras, toda a Bíblia, juntos, foram um livro, a Bíblia. Mas a própria Bíblia é composta por 66 livros. É uma biblioteca divina de vários livros. 39 no Velho Testamento, de Gênesis a Malaquias, em nossa Bíblia em português. E 27 no Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse, em nossa Bíblia portuguesa. Que juntos formam o cânon das Escrituras. A palavra cânon é derivada do grego canon, que originalmente significa a bastão de medição ou haste reta. Na época de Atanásio, cerca de 350, o termo cânon era aplicado à Bíblia tanto como regra de fé e prática, como também para significar o direito de um livro de pertencer ao cânon sagrado, o corpo de verdade inspirado e pleno de autoridade. Surge a pergunta: como chegamos a ter 39 livros no Velho Testamento e 27 no Novo Testamento? Na mente de Deus, o cânon estava completo quando foi escrito o último livro. Do ponto de vista humano, porém, passam por alguns anos até que foi determinado quais livros deveriam ser incluídos ou excluídos do cânon. A igreja primitiva não canonizou, não formou o cânon das Escrituras por sua própria autoridade, como ensina alguns católicos. Ou seja, ela não selecionou quais livros devem ser incluídos, mas, ao contrário, reconheceu aqueles livros que já eram e são canônicos. As diferenças entre os livros canônicos e os não canônicos são imediatamente destacadas. Como foi os primeiros cristãos reconheceram certos livros como bíblicos e rejeitaram outros? As evidências aplicadas são: primeiro, o livro é pleno em autoridade. Será que possui autoridade divina? 2. O livro é autêntico, ou seja, ela foi escrita por um dos profetas, apóstolos ou porta-voz de Deus. 3. O livro concorda com o resto da revelação divina, não contradiz o que os livros afirmam. Olhando na canonicidade da cânon do Velho Testamento, é o resultado de um acréscimo gradual indicado pela divisão tríplice: a lei de Moisés, os profetas e os salmos, como Jesus fala em Lucas 24:44. O cânon do Velho Testamento concluiu com o último profeta. O escriba Esdras, sendo o último escritor e o mesmo, organizou o cânon do Velho Testamento com os membros da grande sinagoga, mais que 400 anos antes do nascimento de Jesus. O historiador Flávio Joséfo também apoia o fato que o cânon do Antigo Testamento foi dividido na mesma divisão tríplice, lei de Moisés, profetas e salmos, e que foi concluído no reino do rei Artaxerxes,
que é ao mesmo tempo que corresponde com o tempo de Esdras. São esses livros que fizeram as escrituras sagradas dos judeus. Foram ensinadas nas sinagogas. Foi esse conteúdo dos livros que foi aceito por Jesus e os apóstolos. Os livros apócrifos, embora achados em algumas cópias da Septuaginta, nunca foram aceitos pelos hebreus. Tanto Cristo como os judeus ortodoxos aceitam os primeiros 39 livros da Escritura como registro inspirado da primeira aliança. Não é de surpreender que com a vinda de Cristo e com uma nova aliança, novos livros seriam apresentados. E assim aconteceu. Nos tempos apostólicos, os livros do Novo Testamento foram produzidos e foram reconhecidos como tendo igual autoridade à Escritura da Velha Aliança. A canonicidade do Novo Testamento, falando sobre isso, a formação do Novo Testamento não foi resultado de um esforço de se produzir, mas se formou naturalmente enquanto a igreja primitiva observava o caráter dos livros usando o mesmo critério da aceitação do Velho Testamento, que é o livro é pleno em autoridade, demonstrando a autoridade divina, o livro é autêntico, ou seja, ela foi escrita por um dos apóstolos, ou um conjunto com testemunho ocular. 3. O livro concorda com o resto da revelação divina, não contradiz os outros livros. Foi acrescentado no Novo Testamento também 4. O livro é dinâmico, ou seja, ele possui o poder de Deus para evangelizar e edificar. Isso refere-se ao testemunho do Espírito do poder da sua palavra. 5. O livro é reconhecido pelos primeiros pais da igreja. E 6. O livro é recebido pelo povo de Deus. Assim, as Escrituras formam as igrejas e não o inverso. A Escritura está sobre a autoridade divina e não sobre qualquer autoridade eclesiástica. As Escrituras, então, são auto-atestadas ou auto-autenticadas. O Espírito Santo dá testemunho quanto à verdade das Escrituras para o crente. Séculos depois, a Igreja Católica Romana, no Concílio de Laodiceia, em 356 a.C., e depois em Cartago, em 397, concordou e resolveu que os 27 livros são os únicos inspirados e publicou a Vulgata com os mesmos. Devemos lembrar e notar, porém, que o Conselho apenas declarou formalmente e publicamente que esses livros já aceitos pelo povo eram canônicos.